O que fazer quando o TAF está chegando e eu ainda não consigo atingir as repetições mínimas na barra fixa? Qual treino eu devo fazer? Como eu devo proceder? Essa é a pergunta, o tema central do nosso vídeo hoje. Eu vou te trazer aqui 5 passos essenciais, nesse caso específico, quando a gente está nessa onça aí. O teste está chegando e a gente não consegue fazer ainda as barras. Eu tenho alunos que conseguiram resultados expressivos em pouco tempo. Recentemente tive um aluno que foi de 0 para 5 barras em 40 dias. E basicamente eu usei esses 5 passos com ele que eu vou explicar para vocês aqui. E esse vídeo, ele nasce da principal pergunta que eu recebo lá no meu inbox do Instagram. Constantemente chega essa pergunta para mim. E agora ontem ou anteontem, chegou novamente essa pergunta. E aí eu pensei, pô, vou fazer um vídeo sobre isso, porque é uma dúvida de muita gente. Muita gente estuda, se dedica, passa na prova e não treina adequadamente para o TAF. Acha que na hora sai, acha que, não, se eu passar eu começo a treinar. E aí depois que a pessoa passa no objetivo, que ela começa a treinar para o TAF, ela vê que não é tão simples assim. Não sai tão fácil a barra fixa ou a corrida, mas principalmente a barra fixa, que é o que o pessoal mais me pergunta lá no meu perfil. Então isso aqui vai focar na barra fixa, mas serve para dá para extrapolar para outros gestos esportivos também. E, e aí a pessoa começa a se exercitar, a tentar bater ali as metas do TAF depois que ela foi aprovada na prova teórica, e aí ela começa a ver dificuldade. O relógio começa a bater na porta aí, ó. Tá chegando o dia do TAF e a pessoa não vê evolução, não sente evolução, começa a sentir esse desespero. E o problema é que muita gente treina da maneira que não é a mais eficiente e busca ali se esforçar da maneira que não é a mais eficiente. Então por isso que eu quero trazer esses 5 passos aqui hoje, porque se você está nessa situação, saiba que realmente é difícil. A maioria não consegue, mas o não você já tem. Então você tem que dar tudo de si para tentar conseguir o sim, conseguir a aprovação. Se for para cair, que caia atirando, que caia tentando, que caia dando o seu melhor. É melhor você dar o máximo de si, chegar lá e não conseguir, do que você não tentar a melhor estratégia possível, a melhor abordagem possível, e depois ficar pensando o que poderia ter sido feito. Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse treinado assim, talvez eu teria conseguido. Será que eu conseguiria? Essa incerteza é a pior de todas. Então, realmente, o ideal era começar antes, mas já que já não começou, você tem que vir com tudo para cima, você tem que dar all in, você tem que fazer o melhor treino possível, dar o melhor de si para tentar aprovação. Não é, já adianto que não é a maioria que consegue, é a minoria, mas existe a chance. Essa minoria que consegue, geralmente ela tem um trabalho eficiente por trás para conseguir. Então, esse trabalho eficiente é justamente o que eu quero trazer aqui nesses 5 passos. Eu posso dar uma olhada aqui no meu caderninho, nas coisas que eu anotei, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o custo de recuperação nosso é limitado. A gente tem uma capacidade de treinar muito maior do que de se recuperar. Eu posso treinar o dia inteiro se eu quiser, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, só que a minha quantidade de tempo para recuperar, o meu processo de recuperação, ele é limitado. Então eu só tenho até, sei lá, 24 horas para me recuperar para o treino de amanhã. Se eu fizer um treino muito intenso, se ficar muitas horas treinando, eu vou precisar de mais tempo ainda para me recuperar. Então, a gente tem que lembrar disso. O nosso custo de recuperação é limitado. Isso significa que a gente, então, o primeiro passo é cortar tudo aquilo que não é necessário para o TAF, que está demandando do nosso custo de recuperação. Às vezes a gente está treinando outras coisas que não são necessárias treinar, por exemplo, e isso ali está demandando do nosso custo de recuperação, só que agora a gente tem que focar todo o nosso custo de recuperação para aquilo que a gente precisa desenvolver até a data do TAF. Então, em primeiro lugar, cortar tudo que não é necessário. Vai manter somente o necessário.
Somente o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Pois é, somente o necessário. Vai cortar tudo que demanda recuperação para a gente não ficar onerando desnecessariamente o nosso sistema. Segundo ponto, aperfeiçoamento do gesto esportivo. Isso significa que para eu ficar bom na barra fixa, eu não tenho só que fortalecer os músculos que fazem a puxada, mas eu também tenho que melhorar a minha sinapse, que é como meu sistema nervoso central dispara a mensagem para o movimento acontecer. Eu tenho que melhorar a contração intramuscular, que é a maneira como o meu músculo contrai. Eu tenho que melhorar a coordenação intermuscular, ou seja, entre os músculos, costas, bíceps, ombro. Eles têm que ficarem coordenados. Quanto mais coordenados eles estiverem, mais eficiente vai ficando o movimento. Então, não é só ganhar força nos músculos, não é só os músculos ficarem mais fortes, é o movimento ficar mais eficiente. E para o movimento ficar eficiente, eu tenho que treinar ele o máximo possível. Então, acontece muito quando eu pergunto para as pessoas assim: qual que é o treino que você está fazendo? Aí a pessoa vai lá e fala: estou treinando costas assim. E aí ela tem um super treino de costas, de dorsal, e lá tem um pouquinho de barra fixa. Pô, isso aí não é o melhor. Isso aí pode ser o melhor para um treino de academia, um treino de hipertrofia, um treino de fisiculturista que quer desenvolver as costas por um todo. Mas se seu objetivo é ficar bom na barra, você tem que fazer barra. Então o que você tem que fazer é cortar tudo isso. Corta ficha de costas, bíceps, posterior de ombro, tudo que envolve aí os músculos, todos os músculos que são envolvidos na barra, você vai treinar eles apenas fazendo barra. Calma, você tem pouco tempo pro TAF. Depois que passar o TAF, você volta para sua ficha de treino, cara. Mas agora é hora de foco. Corta tudo. Eu sei que as pessoas sentem resistência com isso. E a gente tem que confiar naquelas pessoas que têm mais experiência, que trazem aquilo pra gente. Já aconteceu isso comigo. Eu, quando eu não conhecia de corrida, não entendia de corrida, queria melhorar minha corrida, para melhorar meu TAF, quando eu fui entrar lá no bombeiro, sei lá, 10 anos atrás quase. E o cara passou o treino de corrida, me deu algumas orientações. E eu questionava, e eu tinha apego ao que eu estava fazendo, e eu não queria confiar. Hoje eu vejo, eu fiz parcialmente o que o cara mandou, não fiz tudo. Mas hoje eu vejo que se eu tivesse seguido o treinador que eu estava pagando, que eu contratei, eu tinha eu tinha tido mais resultado. E de fato, os alunos que seguem aquilo que a gente passa para eles, que o treinador passa, são os alunos que têm mais resultado. Porque tem muita coisa que não dá para explicar. Tem muita coisa que, ainda mais quando o tempo está corrido, a gente só tem que executar. Então, não se apegue à sua ficha de treino que você faz lá da sua academia. Não se apegue a isso. Depois do TAF, você volta para ela. Você tem pouco tempo até o TAF, então foca naquilo que é o seu objetivo, que é passar no TAF. Depois que você passar no TAF, você volta a fazer o que está fazendo. Então, no primeiro ponto a gente já cortou tudo que era desnecessário. E agora no segundo ponto a gente enfatiza ainda mais. A gente não vai ficar treinando costas, dorsal, com remadas, com puxadas, pulley, bíceps, antebraço. Não vai treinar nada disso. A única coisa que você vai fazer é barra fixa. E se sua barra é pronada, você vai ficar treinando barra pronada. Se o seu edital permite a barra supinada, que é com as palmas da mão virada para o rosto, ela é mais fácil porque o bíceps ajuda mais o movimento. Aí você vai treinar a barra supinada. E só. Porque quanto mais você fizer, mais você vai aperfeiçoar o gesto esportivo. Melhor o movimento vai ficar, mais eficiente o corpo vai ficar. O corpo ele vai aprendendo a maneira mais eficiente de executar o movimento a cada vez que você executa ele. Então, o seu objetivo é fazer o máximo daquele movimento possível, para tanto ganhar força quanto tornar o movimento mais eficiente através aí da coordenação intramuscular, intermuscular, sinapses, melhorando a eficiência do movimento. Terceiro ponto, muito importante, você vai treinar com poucas repetições por série. E aí eu bato nessa tecla. Eu, por exemplo, hoje estou treinando com 3 repetições por série. Eu faço 20 no meu TAF. Estou treinando com 3. O que a gente tem que entender? A gente vai querer, como eu disse, fazer muitas repetições na barra fixa para ganhar força
e aperfeiçoamento do gesto motor. Então, a gente tem que trabalhar com baixo custo de recuperação. Lembra lá do primeiro ponto que eu falei? O custo de recuperação nosso é limitado. Então, vamos supor, se eu consigo fazer 20 repetições, se eu fizer uma série de 20 repetições, pá, ou se eu fizer 7 séries de 3 repetições, quando eu fizer 7 séries de 3 repetições, isso vai me custar, meu custo de recuperação disso vai ser muito menor do que se eu fizer uma série de 20. Só que se eu fizer 7 séries de 3 repetições, eu fiz 21 repetições, eu fiz mais repetições e isso vai demandar menos do meu custo de recuperação. Então a maneira mais eficiente de eu acumular repetições é treinando com poucas repetições por série. Então, se você está com dificuldade de fazer o limite do seu edital, provavelmente você vai trabalhar com no máximo 2 repetições por série. Só isso. Faz uma repetição, descansa. Faz uma repetição, descansa. Faz uma repetição, descansa. E de repetição em repetição você vai conseguir acumular muito mais repetição, que é o nosso foco. Então, a gente passa para o quarto passo, que é fazer o máximo, acumular o máximo de volume de treino, o máximo de repetições. Você vai acumular o máximo. Quanto? O máximo que der. O máximo que der você vai acumular. Aí muita gente fala assim, eu fico vendo, o que me dá raiva é que os caras, tipo assim, muito treinador pega o cara, passa um treino comum pro cara, e aí depois vai falar com o cara assim, pô, cara, você não você começou muito tarde, não dá tempo. A gente passou ali o que dava. Era lógico. Você começar com 1 ano, 6 meses, fazer toda uma periodização, é fácil. Treinar qualquer um assim é fácil, cara. Treinar qualquer um assim é fácil. Agora o cara tem 40 dias, tem 3 semanas, tem 2 semanas, sei lá, tem 2 meses, 1 mês. Você quer passar o mesmo treino. Ah, não deu tempo de eu fazer toda a minha periodização. Não, cara, você tem que ir por tudo ou nada também. Tem que ir por tudo ou nada. Você tem que chegar pro cara e falar, cara, você vai dar pau na máquina aqui. Você vai com tudo aí que a gente pode fazer. E vai tentar todas as fichas. Então, esse é a pegada. Esse é o raciocínio. Então, vai fazer o máximo que der. O máximo que der. Como que a gente vai saber qual que é o máximo que der? Através da nossa capacidade de recuperação. A gente vai fazer o máximo que é possível dentro da capacidade de recuperação. Então, enquanto você estiver recuperando, você vai acumular treino. E aí, se é treino todo dia, é todo dia. Se é dia sim, dia não, é dia sim, dia não. E aí, qual que é a regra que eu gosto de usar? Você pega logo, sei lá, o menino que mandou mensagem lá tem 3 semanas. Então, na verdade, ele não tem 3 semanas. Ele tem no máximo 2 semanas e meia. Porque logo antes do TAF, a gente tem que parar para descansar, para se recuperar o máximo possível, porque naqueles dias finais a gente já não vai ganhar muita performance, mas vai acumular a fadiga. Só que a gente tem que estar 100% recuperado, limpar toda a fadiga, para a gente conseguir chegar no dia do TAF, e dar o nosso melhor. A gente tem que conseguir fazer isso. Então ele não tinha 3 semanas, ele tem 2 semanas e meia. Se ele tem 2 semanas e meia, os primeiros dias é o dia que a gente vai tacar volume para conseguir entender qual que é a capacidade de recuperação dele. Por quê? Porque não dá para tacar volume lá no final. Lá no final a gente já tem que... O que dava para ter acumulado já acumulou. Você tem que, se for para errar agora. Errar pelo excesso. Agora, no início. Onde você tem um pouquinho mais de tempo. Que aí depois você já ajusta e aí você mantém lá no talo. Seu limite de recuperação é aqui, você vai treinar aqui, ó, pá, batendo no limite de recuperação. E aí, como eu disse, primeiro passo, você já cortou tudo que você não precisa. Então, vou dar um exemplo aqui de um aluno meu. O TAF dele era corrida, natação, barra, enfim, abdominal, salto. Ele vai treinar supino, ele vai treinar peito, ele vai treinar, entendeu? Ele vai treinar tríceps. Ele não tinha nada que ele precisava daquilo ali. Nada. Então ele não ia treinar isso, cara. Não ia, porque ele não precisa gastar o pouco de capacidade de recuperação recuperando de um treino de peito, recuperando, sei lá, de um treino de tríceps, recuperando de um treino de perna. Não, a perna dele tem que treinar e gastar ela agora, nessa reta final, com corrida. Costas e bíceps com barra. Então, essa que é a pegada.
E aí então a gente vai fazer o máximo de volume possível dentro da capacidade de recuperação. Como que eu sei sobre a minha capacidade de recuperação? É basicamente duas formas. A mais exata seria pela progressão do treino. Mas se o tempo for curto, vai ser difícil de você enxergar a progressão. Então a gente vai ter que fazer outras medidas. Vai ter que ver ali questão de dor, como é que você está rendendo de um treino para o outro, se você está conseguindo performar bem nos treinos, e aí com isso aí ir ajustando intensidade e volume. Sugiro que se você está na onça, você contrate um treinador para te ajudar. Porque o treinador ele vai ter bagagem para olhar, entender o que está acontecendo e fazer esse ajuste fino na onça. Você tem pouco tempo. Agora, se você tem tempo para estudar e tal, talvez você consiga fazer sozinho. Eu acho arriscado, porque é muita coisa para aprender, para absorver, para você conseguir aplicar na prática ali e acertar. Então, então, o quarto passo é fazer o máximo de volume de treino, acumular o máximo de repetição que você puder acumular dentro da sua capacidade de recuperação. E o quinto passo seria o que eu chamei aqui de medidas adjacentes, coisas que impactam a nossa recuperação. Sono, alimentação, às vezes uma fisioterapia, são coisas que impactam. Então, o que você puder fazer para maximizar ali o sono reparador, você tem que fazer para poder aumentar o que der de capacidade de recuperação. A dieta tem que estar bacana para poder você conseguir estar no máximo a sua capacidade de recuperação. E às vezes você tem que avaliar também a questão de fisioterapia, osteopatia, que tem processos ali regenerativos para melhorar, para acelerar a recuperação. Não é à toa que Cristiano Ronaldo, ele tem lá na casa dele, lá, pelo que falam, pelo que divulgam, né? Várias e várias máquinas para poder acelerar a recuperação dele. Porque ele quer treinar no máximo e ele tem que se recuperar daquele treino para poder treinar cabuloso no outro dia. Então ele se preocupa com essa recuperação. Então uma das formas da gente poder acelerar a recuperação é mexer nesses 3 pontos. E uma outra medida auxiliar é perder peso. Se você tiver tempo para treinar para o TAF, você tem 1 ano, você tem 6 meses, você não vai precisar perder peso. Meu exemplo, geralmente meu peso fica entre 110 e 120 quilos ao longo do ano e eu faço 20 repetições no TAF. Então não precisa perder peso necessariamente para ir bem na barra fixa. Porém, perder peso pode te ajudar a ir melhor, principalmente se você tem pouco tempo para treinar. Então, se você tem pouco tempo, você perdeu 2 quilos, você está mais leve no dia da prova lá, pode ser então que aquele 2 quilos faça a diferença que você precisa para você conseguir atingir seu mínimo. Nesse caso, então, a dieta tem que estar ainda mais ajustada. Por quê? Porque se você fizer um déficit calórico muito grande, você prejudica também a sua capacidade de recuperação. Mas se você não fizer déficit, você mantém ali às vezes a capacidade de recuperação mais bacana, mas se você não fizer déficit, você também não perde peso. Então, é uma coisa que você tem que avaliar. Aí vale a pena você consultar um nutricionista esportivo para te ajudar isso aí. Esse aluno que eu estou falando que saiu de 0 para 5 barras em 40 dias, não foi só o meu trabalho de treinador, foi um trabalho conjunto. Ele tinha um nutricionista que estava acompanhando a dieta dele, ele estava ali rigorosamente na dieta, ele fazia sessões de fisioterapia para poder se regenerar melhor ao longo da semana, cuidava do sono e fez o que estava dentro do alcance dele. E no dia ele conseguiu. No dia ele conseguiu. Lembrando desse caso aqui, uma coisa para você não fazer é ficar testando o seu máximo. Eu falei aí no passo 3, né, treinar com poucas repetições por série. Então vamos supor que o seu caso seja fazer 5 barras, igual o desse aluno. Ele treinava com 1 ou 2 repetições por série só. Porém, se a gente tentasse treinar, tirar o máximo dele para ver, é um custo de recuperação muito alto. Não vale a pena. Se você tem pouco tempo, não vale a pena. Você tem que fazer ali, você tem que seguir esse espaço aqui, fazer o que dá. No final ali do período, se recuperar ao máximo e chegar para se testar ao máximo lá no dia. Eu sei que psicologicamente é melhor se a gente saber que a gente consegue fazer, a gente já está mais bem preparado. Porém, lembre-se, tem um alto custo de recuperação.
E aí, às vezes, você testar seu máximo vai te custar acumular mais repetições que poderiam fazer a diferença na sua aprovação. Então, se eu pudesse dar uma dica, a mais importante de todas é: comece o quanto antes. Não deixe para começar depois que você foi aprovado na prova. Se você já está estudando, já, sei lá, começa a fazer ali sei lá, uma barra por dia, uma repetição por dia, pelo menos isso você faz. Não vai atrapalhar seus estudos. Comece o quanto antes. Quanto antes você começar, maiores são as chances de você chegar lá bem condicionado. Agora, se isso não é a realidade, a gente tem que entender então que tem dois tipos principais de treino. Um treino de maromba, de fisiculturismo, de academia, e um treino para performance. O treino de maromba, que é o que eu vejo a maioria dos alunos fazendo, e por isso eles são reprovados, é um treino que é um treino genérico, que as pessoas passam na academia, ou que geralmente esse treino ele é voltado para hipertrofia. É voltado para estética, é um treino de estilo fisiculturista. O fisiculturista, ele quer ficar grandão. Não importa para ele, quando ele sobe lá no palco, quantas repetições na barra fixa ele faz. Não faz diferença nenhuma para ele. Agora, para você faz. Para você, quantas repetições na barra fixa lá no dia do TAF faz diferença. Se suas costas estão grandes ou não estão grandes, estão trincadas ou não estão trincadas, aí isso aí não faz diferença para você. Então, não faça esse treino de academia, esse treino de fisiculturismo, esse treino de hipertrofia. Foque no treino de performance. Foque no treino de performance. E para você focar nesse treino de performance, você vai fazer esses 5 passos, principalmente se você tem pouco tempo. Primeiro passo, então, relembrando, o custo de recuperação é limitado. Então, corte tudo o que não for necessário para você fazer uma boa prova do TAF. Tudo que tiver além daquilo que você está precisando ali para o TAF, corta fora para você economizar custo de recuperação. Segundo ponto, aperfeiçoamento do gesto esportivo. Você não vai ficar treinando remadas, puxadas, roscas, bíceps, antebraço, nada disso. A única coisa que você vai treinar é a barra fixa, seja pegada pronada ou supinada conforme o seu edital. Só, porque aperfeiçoando o gesto esportivo, você vai conseguir, além de ganhar força nos músculos necessários para fazer a puxada, você vai conseguir também tornar o seu corpo mais eficiente, a puxada mais eficiente. O seu corpo ele vai entendendo qual que é melhor, qual que é a maneira mais eficiente de puxar a barra. E aí, aumentando essa eficiência, a barra vai ficando mais fácil. Terceiro ponto, treinar com poucas repetições por série. Se você está com dificuldade para passar no TAF, provavelmente isso vai se refletir a 1 ou 2 repetições por série, porque assim você consegue acumular muito mais repetições com um menor custo de recuperação. Não vá ficar tirando o seu máximo toda hora. Se possível, nem treine, nem tire o seu máximo. Simplesmente fique acumulando séries de 1 ou 2 repetições, só isso. Quarto ponto, faça o máximo de volume de treino possível dentro da sua capacidade de recuperação. Você vai acumular o máximo de repetições possível dentro da sua capacidade de recuperação. E o quinto são as medidas adjacentes. Você cuidar aí do sono, alimentação, fisioterapia, o que você puder fazer para maximizar a sua recuperação. Se você quer fazer um teste aqui agora, faz o seguinte, amanhã ou pausa esse vídeo, vai lá e faz um treino de barra, de 1 repetição por série só. Você vai ver como é que você acumula muito mais repetições. Pega aí quantas repetições você fez no seu último treino de barra. Agora você pega e divide, então, sei lá, no meu último treino eu fiz 12 repetições. Então você faz o seguinte, agora você vai fazer 12 séries de 1 repetição cada. Dá 1 minuto aí de descanso. Você vai ver como você vai conseguir fazer a mesma quantidade de repetições que você fez, só que cansando muito menos, se desgastando muito menos. E dessa forma você vai estar muito mais apto a realizar um outro treino amanhã, que é o que a gente espera. Então, faça esse teste, pelo menos esse teste, para você poder sentir a diferença, o que é acumular repetições com um baixo nível, com um baixo custo de recuperação. Se você quiser adentrar mais, entender melhor, esse é os conceitos que a gente traz lá no livro Protocolo Soviético de Barras Fixas. Eu vou deixar aqui o link do projeto Protocolo Soviético, ele tem o e-book lá, tem outros tipos de programa também, mas para esse específico aqui, o que mais vai ser conveniente e oportuno é o Protocolo Soviético de Barras Fixas, que traz detalhado lá a metodologia que eu uso para poder conseguir fazer mais de 20 repetições na barra fixa, mesmo tendo 110 a 120 quilos, e a mesma metodologia que eu uso nos meus alunos.
Agora, é uma ressalva. Aquilo ali é a lógica de todo treino. E ali tem um treino também padrão. Só que aquele treino padrão ali, ele não é um treino padrão para quem está com pouquinho tempo para fazer o TAF. Você tem que pegar aquilo ali e extrapolar para sua realidade. Porque quando, quando você está próximo do TAF, são várias variáveis que a gente tem que saber. Né? Tem que saber a sua individualidade biológica, seu custo de recuperação, o seu laço de treinamento. Então não tem como um livro trazer uma coisa específica para você. Isso aí teria que ser um treinador mesmo. Mas ali tem uma lógica que se você tiver um pouco mais de tempo, se você seguir aquele treino que tem lá, você vai chegar bem condicionado para fazer a prova. Mas se você tem pouco tempo, se você ler aquele livro lá, você já vai conseguir entender a lógica do que você tem que fazer com mais detalhes para poder otimizar o seu treinamento aqui agora e dar o máximo de si. Como eu disse no início do vídeo, é difícil. Mas o não você já tem. Então, que você dê o seu máximo e chegue lá atirando. Se for para cair, que caia atirando. Chegue lá dando o seu melhor, sabendo, tendo certeza que você fez o máximo que podia, melhor do que ficar com aquele pensamento do que poderia ter sido feito se eu tivesse conhecido esse protocolo aqui, tentado esse protocolo aqui antes. E se você gostou desse vídeo, considere dar um like aí para fortalecer, se inscrever no canal para dar uma fortalecida aí no canal e compartilhar com aquele seu amigo que está aí precisando aumentar as repetições na barra fixa e o tempo está acabando. Compartilhe com ele, pode ser que possa ser útil para ele. É isso aí, se você tem alguma dúvida, que é um tema específico que eu trago aqui, deixa aqui nos comentários que a gente está aqui para tentar ajudar todos vocês a atingirem seus objetivos, principalmente em relação ao treinamento físico. É isso aí, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.